Sua perna que não tem movimento após o AVC já sofreu espasmos ou contrações e você sabe se isso é normal ou não? Você sente dor na perna ou no braço e já pensou alguma vez que poderia ser cãibra muscular, por exemplo? Então fique aí no vídeo porque hoje esse é o tema aqui que eu vim esclarecer para vocês. Meu nome é Ludmila Toni, sou fisioterapeuta neurofuncional e há 20 anos atuo na reabilitação de pessoas que tiveram AVC. Tenho um canal no YouTube, uma página no Instagram, então espero que você siga, compartilhe, comente aí que a sua participação é sempre muito bem-vinda. Vários pacientes que eu trato que tiveram AVC se queixam muito que o lado mais acometido, às vezes a perna fica encolhida, fica difícil de se esticar, é como se fosse assim, dá um tranco na perna e ela fica muito encolhida ou muito esticada e depois disso é mais difícil de movimentar. Então muita gente fala, minha perna não tem movimento, e aí quando movimenta dessa forma, ou dobrando muito, encolhendo muito, ou esticando muito. E muita gente me pergunta se isso é normal, né? Se é comum acontecer isso após o AVC. E aí a gente tem que pensar em dois aspectos. Muita gente chama isso de espasmo, mas pode ser que isso não seja um espasmo, pode ser que isso seja uma cãibra. Então são esses dois eventos que a gente precisa pensar. Pode ser que seja um espasmo, pode ser que seja uma cãibra, como pode ser que seja a junção dos dois, ter um espasmo e uma cãibra associada. Então, o que você precisa saber a respeito disso? O que é o espasmo? O que é a cãibra? E por que às vezes pode ter os dois? Então, hoje isso é o que eu vim trazer aqui para você. Primeira coisa, o que é espasmo? Espasmo é uma contração involuntária de algum músculo. O músculo se contrai de forma geralmente meio que reflexa, e é uma contração muito forte, né? Então, de repente, você percebe que o braço encolheu muito, ou de repente você percebeu que o braço esticou muito. Isso serve para a perna também, qualquer parte do corpo, tá? Tem gente que às vezes fecha muito o olho, abre muito a boca, e aí vai depender de cada um e do acometimento que você teve depois do AVC. Então é um pouco involuntário, mesmo que o seu lado mais acometido não tenha movimento, você começa a ter movimentos involuntários que não são controlados, e que a gente chama isso de espasmo. Tem que ficar de olho para ver o que está acontecendo, pode ser o tônus aumentando muito, pode ser uma reação que você tem, algum desequilíbrio, alguma alteração ali que gerou uma insegurança. Tem vários fatores que podem gerar isso. Pode ser até alguma crise convulsiva, né? Se tornar persistente, você não tiver consciência desse movimento estando acontecendo. Então, precisa se investigar e você precisa passar isso para os profissionais que te acompanham aí. De fato, o músculo, né, do lado mais acometido de quem teve AVC, ele é diferente, né? Ele geralmente pode ser, quando existe o aumento do tônus, ele fica com mais capacidade de se tornar mais, de entrar mais em espasmo. Então, pode ser que isso aconteça comumente com você, isso nem sempre significa que você está tendo um retorno do movimento, porque é uma ação involuntária. A cãibra acontece muito comumente nos pacientes que já têm muito espasmo, porque aí é a capacidade do paciente se contrair de forma reflexa. E a cãibra nada mais é do que a persistência dessa contração muscular. Então o músculo dobra, assim, o braço dobra, vamos dizer isso é um espasmo, mas no espasmo normalmente logo depois ele se relaxa, tá? Na cãibra você persiste, você fica ali e tem dor normalmente, fica mais difícil de esticar, aquele músculo que se ativou, ele fica contraído por muito tempo, por algum tempo. Para as pessoas, elas falam que é muito porque existe uma dor associada, né? Então, e normalmente músculos que têm espasmos, músculos que são encurtados, que é o caso do lado mais acometido após o AVC, tem maior chance de ter cãibra. Então, cãibra nada mais é do que uma persistência de uma contração muscular. A gente contrai o músculo e normalmente a gente precisa relaxá-lo novamente. A cãibra nada mais é do que a contração mantida
né? E isso geralmente se dá por aspectos químicos que podem estar alterados ali no seu músculo. Então, às vezes, uma alimentação adequada é importante, às vezes uma boa mobilidade, treinar, por exemplo, o exercício aeróbico para melhorar a oxigenação naquele músculo, para liberar mais algumas substâncias químicas necessárias naquela fibra muscular para evitar que aconteça cãibra, também é um passo importante, aí uma conduta importante. Então a cãibra a gente consegue um pouco conduzir melhor para que a gente diminua, vamos dizer assim, a frequência do aparecimento dessas cãibras. Mas na hora que estiver acontecendo a cãibra, é importante que você faça o movimento contrário da direção que está tendendo a acontecer. Por exemplo, imagina que a sua cãibra é dobrando aqui o cotovelo. Vou mostrar aqui no cotovelo, vai ser mais fácil de você ver. Mas isso serve para qualquer articulação. Então, se você está com a cãibra aqui, ó, nesse músculo aqui, o bíceps braquial, e aí, de repente, você não consegue esticar, e aí a tendência, se você esticar, é você sentir um pouco mais de dor. Por reflexo, se você esticar rápido, você vai sentir mais dor nesse braço. E aí, o que geralmente as pessoas fazem? Contrai ainda mais. Quando contrai ainda mais, a chance de manter ainda mais aquela contração que já é exagerada se torna ainda maior. E aí fica mais difícil de relaxar aquela musculatura aí. Você pode ter alguma contratura, você pode ter, né, algumas outras intercorrências aí por essa contração exagerada. Então o que você tem que fazer? Você tem que tentar ir esticando devagarzinho. A velocidade aí é muito importante, porque se você esticar rápido, você vai sentir dor e por reflexo você vai contrair ainda mais e vai persistir a cãibra. Então você tem que ir esticando devagarzinho. A gente fala que o alongamento, ele é fundamental para que você melhore daquele processo da cãibra. Então, se esse músculo encurtou, você tem que alongar esse músculo. Se, por exemplo, a sua perna esticou, você tem que tentar dobrar a sua perna. Se seu braço flexionou, né, dobrou, você tem que tentar esticar o braço. É sempre ao contrário. Só que esse movimento contrário que você vai fazer tem que ser devagar, tem que ser de forma lenta, porque se for de forma brusca, vai ter uma reação que não é a reação que a gente quer. Obviamente, músculos espásticos, músculos com espasmo, né, em pessoas que tiveram AVC, tem uma maior probabilidade de ter cãibra, né? Então ele já parte de uma posição do músculo já mais encurtada. Então é bem comum isso acontecer, não significa que é normal, né? Então fazer esse alongamento, entrar em atividade física constante, uma alimentação adequada, são passos fundamentais para que você melhore a frequência, diminua a frequência de cãibra, porque é muito comum, né? Às vezes a pessoa ter cãibra o dia inteiro e isso incomoda, dói, você evita de fazer movimento com medo de ter cãibra. Então existem essas estratégias e ao mesmo tempo não achar que isso é normal, sabe? É comum acontecer, mas não é normal, existe uma alteração que precisa ser melhorada. Então oxigenar esse músculo através de atividade física, melhorar a alimentação, alongar esse músculo, são estratégias importantes para evitar a cãibra. E isso vai te ajudar a ter uma capacidade melhor de movimento. E tendo a capacidade melhor de movimento, você, mesmo que você ainda não consiga movimentar muito, mas o que você for tentar ativar aí, seja o mínimo possível, já vai partir de um músculo com uma posição mais adequada para gerar um movimento. Então é importante ter uma estrutura saudável do músculo, um funcionamento saudável do músculo. Então eu quis falar hoje sobre isso com vocês porque é uma pergunta constante. Volta e meia meu braço mexe, né? Ou então ele fica muito duro, eu não consigo esticar, muito esticado, eu não consigo dobrar. Isso é normal? Isso é comum? Isso é sinal de que meu braço está voltando, que minha perna está voltando a mexer? E nem sempre a gente pode falar, né? Não é um sinal e esses fatores precisam ser vistos e a devida importância deve ser dada a eles. Se você quer saber mais sobre esse assunto, clique no link de descrição desse vídeo aqui de baixo para acessar a aula grátis do Desvendando Meu AVC, o meu curso para pessoas que tiveram AVC e seus familiares. Então espero aí que tenha te ajudado essas informações e que você possa aí, à medida que você perceber que está com cãibra, alongar, fazer essas estratégias e que eu possa aí ter modificado de alguma forma a sua vida para melhor.
Se esse foi o caso, divida esse vídeo com outras pessoas que às vezes pode ajudar outras pessoas também, assim como você. Porque eu tô sempre aqui, falando de AVC para você.